Fala pessoal, aqui é o canal número 1 da Bolsa e eu sou o número 1. Hoje vídeo muito especial, já aguardado, que eu tô há tempos falando, Casas Bahia. Uma ação que tempos atrás todos falavam, todo mundo tinha, você encontrava pessoas que tinham ações da Casas Bahia, hoje ninguém tem, ninguém mais fala sobre ela, mas a gente aqui no canal vai falar. Vai mostrar o preço dela hoje, vai mostrar os números dela atualmente e especial, uma estratégia do Warren Buffett e do Benjamin Graham, dois dos maiores investidores de todos os tempos, uma estratégia deles que se aplica a Casas Bahia. Esse tipo de conteúdo você não encontra em nenhum outro lugar, pessoal. Mas primeiro, você está ouvindo aqui que eu vou falar de grandes nomes dos investimentos? É neles que eu me embaso. Mas querem saber um pouco mais sobre mim? Quem é que está falando sobre Casas Bahia? Quem é o número 1 da Bolsa? Vou mostrar para vocês a minha rentabilidade, os meus números. Nos últimos 3 anos aproximadamente, que é o tempo que eu tenho de investimento em bolsa de valores, nos últimos 3 anos que eu praticamente estudei todos os dias investimentos, eu consegui uma rentabilidade de 94,61%. Pessoal, não é uma rentabilidade qualquer, é mais que o dobro do Ibovespa, é mais que o dobro do CDI, que é a renda fixa. Então, você quer aprender a ter uma rentabilidade nesse nível, quer aprender a investir sem eu fazer recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, mas você aprender a ter sua própria estratégia, aprender a analisar um ativo de verdade, vem comigo, se inscreve no canal, fica até o final do vídeo, assiste e vê como eu vou analisar Casas Bahia. E você vai ver como eu consegui construir uma rentabilidade desse tamanho. Eu já investi em Casas Bahia uma vez, foi no final do ano passado, início desse ano, vendi com quase 200% de lucro esse investimento. Foi um baita negócio. E na época eu não gravava nada para o YouTube, não trazia para o YouTube os meus investimentos, não trazia exposição a isso. Mas hoje, como eu não encontrava esse tipo de conteúdo, eu gravo e publico para vocês em primeira mão, coisa que você não encontra em nenhum lugar. Então fica até o final do vídeo, você vai entender sobre o que eu estou falando e como eu consegui esses números, e eu tenho certeza que você vai se inscrever. Casas Bahia então, pessoal. Para quem não conhece, se você vive aí isolado do mundo, Casas Bahia é uma empresa já quase centenária, 73 anos, não é pouca coisa. Mais de 1.000 lojas, 1.065 lojas espalhadas pelo Brasil. Eles têm lojas em todos os estados. Todo mundo aí na sua cidade conhece uma loja da Casas Bahia, já foi nela, os parentes vão nela. Ela tem uma marca muito forte. Todo mundo, quando fala esse nome, Casas Bahia, conhece. Já lembra das cores, já lembra do baianinho, lembra dos produtos, lembra do carnezinho e do crediário, que é do brasileiro. Casas Bahia ela alcança muito o Brasil todo por causa do carnezinho e do crediário, que são duas formas de dar crédito ao brasileiro, que ajudam ele a comprar a prazo os produtos. Como eu falei, Benjamin Graham e Warren Buffett, eles têm uma estratégia que se encaixa em Casas Bahia. É isso mesmo. Lá no comecinho, na juventude de Warren Buffett, Benjamin Graham era o seu mentor. Para quem não conhece, os dois foram dois dos maiores investidores de todos os tempos. Talvez Warren Buffett, o maior de todos os tempos. Então, não estou falando de qualquer um aqui. Esses dois, no início, eles tinham uma estratégia que ficou muito popularizada na época, com o nome Cigar Butt. O que significa esse termo em inglês? Bituca de cigarro. Cigar Butt era uma estratégia que Warren Buffett e Benjamin Graham usavam para pegar empresas que elas não eram as melhores empresas, mas elas tinham depreciado tanto o seu valor de mercado, o valor que você tinha que colocar para comprar elas, que ficou algo ridículo. Mesmo sendo uma empresa que não era boa, às vezes até uma empresa ruim, eles iam lá e compravam as empresas porque o valor de mercado dela ficou tão minúsculo, tão irrisório, que valia a pena comprar elas. Se eles viam lá, o valor patrimonial da empresa é 10. Eu estou comprando ela por 1, óbvio que eu vou comprar. Mesmo que a empresa vá à falência, se ela vender todos os ativos dela, vender todo o valor patrimonial dela, vender todas as lojas, todos os itens, ainda assim, ela devolveria lucro ao acionista, porque você está pagando muito barato nela. Então, essa é uma das estratégias que eu apliquei para chegar ao consenso de que eu tenho que comprar Casas Bahia hoje para minha carteira. Vamos lá, pessoal. Gráfico de ações. Isso aqui assusta todo mundo. Quem já investiu em Casas Bahia provavelmente perdeu dinheiro. Por quê? No passado, na pandemia,
Ela ficou muito valorizada, todo mundo falava, todo mundo tinha na carteira, e aí o preço dela virou uma bolha, subiu horrores, e hoje valendo R$ 4. É uma queda gigantesca, algo por volta de 99%, absurdo, do ápice à ruína. Então, Casas Bahia ano passado foi um investimento muito ruim? Depende. Para quem pegou em 2021 ali, sim, com certeza, é um péssimo investimento. Mas para alguém como eu, que peguei ela no final do ano passado, por volta de R$ 3 ali no final do ano passado, início desse ano, e vendeu por volta de 10, ganhando quase 200% de rentabilidade, aí sim é um baita investimento. Vendi quando achei que o preço estava bom, e hoje, quando o preço está na lama de novo, por volta de R$ 4, eu estou voltando a comprar ela. Então, como eu falei, estratégia do Warren Buffett. Bituca de cigarro. O valor patrimonial da empresa hoje, o patrimônio líquido dela, é 2 bilhões. E ela está valendo em mercado para você comprar toda a empresa 390 milhões. Ou seja, é uma relação de você pagar R$ 1 na empresa e receber 5 de volta. Parece um bom negócio, né? E vamos para algo que muita gente ficou com medo. Na pandemia, Casas Bahia sofreu a forte concorrência das empresas do e-commerce vindo da China. Shein, Shopee, a Magalu também entrou muito no mundo virtual, Mercado Livre também. E aí, muita gente ficou com medo de Casas Bahia porque as outras empresas estavam crescendo tanto no mundo digital. Aí todo mundo falava, pô, o mundo presencial aí das vendas vai acabar. Casas Bahia ficou parada? Não, ela aumentou muito a divisão de receita dela que vinha do online. Olha só, 2019, 16% só vinha da receita dela do online. Hoje, ela dobrou esse percentual. Hoje, 31% da receita de Casas Bahia vem do online. O carro-chefe dela ainda é o presencial, ainda é a compra na loja física? É, mas ela não ficou parada, ela se mexeu e conquistou seu espaço no mundo online. E vamos ver como isso representou na receita. Tudo bem, ela aumentou a participação no online, mas a receita dela, ela conseguiu manter o mesmo nível? Conseguiu, pessoal. Olha só, 2019 ela tinha 25 bilhões de receita. Hoje ela tem 27 bilhões. Reparem nesse número, bilhões. A empresa, para você comprar ela inteira hoje no mercado, vale menos de 400 milhões de reais. Enquanto a receita dela está em 27 bilhões. Façam as contas e vocês vão ver que é um número multiplicado por muitas vezes a receita comparado ao valor de mercado. Agora vamos por que é algo muito essencial para você entender Casas Bahia. O lucro líquido. Receita, ela tem. Mas não adianta ter receita se todo ano você der prejuízo. Olha só, em 2020, ela deu lucro, animou muita gente, ações inflaram, depois nos anos seguintes, despencou o lucro dela. E aqui você vai entender a lei, que lucro líquido não é tudo que importa. O lucro líquido dela nos 2 últimos anos foi ruim. Comparado a 2020, discrepância enorme. Lucro em 2020, prejuízo em 23, 24. Só que, reparem uma coisa, vocês ouvem falar de fluxo de caixa livre nos canais que vocês assistem? Normalmente não, né? Pouquíssimos influenciadores, youtubers, investidores falam de fluxo de caixa livre. Mas olha aqui, eu falo para vocês, o fluxo de caixa livre, ele pega o que a empresa está gastando, investimento, loja abrindo, estoque, contra o que ela está recebendo de volta, o que está entrando de dinheiro para ela. Essa é a relação de fluxo de caixa livre. Vocês vão ver que em 2020 e 2021, na verdade, foram os piores anos dos últimos 5 de fluxo de caixa livre. Porque Casas Bahia achou que ela era dona do mundo. Ela investiu muito em estoque, encheu as prateleiras dela, os armazéns, e ficava abastecendo muitas lojas e o mundo online. Ela, com os galpões que ela tinha, enchia de estoque, investiu muito em equipamento para ter uma plataforma online de vendas muito legal. Só que esse investimento custou muito caro. O que ela recebia ficava muito negativo comparado ao que ela gastava com esses investimentos. Só que hoje, a Casas Bahia, ela colhe o fruto do que ela investiu no passado, no online, nas lojas, nos estoques, e ela está recebendo mais do que ela está gastando com investimentos. Então, hoje, se você for comparar por essa métrica, Casas Bahia seria uma empresa muito melhor do que 2021. Então, olha só como é muito perigoso você ficar ouvindo aquele influenciador, ler só uma métrica, ler só a manchete, lucro da Casas Bahia desaba, é só prejuízo.
Porém, fluxo de caixa livre totalmente o inverso. Porém, Casas Bahia, nesse número aqui, seria uma ótima oportunidade se fosse só ele que importasse? Seria. Mas, ó, temos que pesar tudo. Receita, fluxo de caixa livre, lucro líquido. E o peso da dívida dela. Nós vamos chegar no maior problema de Casas Bahia. O peso da dívida. Que vocês vão ver aqui, ó. Os últimos trimestres, eles foram marcados por uma grande oscilação. E vocês vão entender como a dívida está impactando esses resultados. Ó, quarto trimestre de 2023, horrível. Foi melhorando, chegou a dar lucro no segundo trimestre de 24. E vocês vão entender como a dívida dela impactou diretamente nesse resultado. Porque o lucro líquido, ele considera o pagamento da dívida, que ela tem muito alta, e o fluxo de caixa livre não. O fluxo de caixa livre, ele pega o investimento e as vendas e faz a diferença dos dois. Ele não considera o pagamento de dívida de juros de amortização. Então vamos lá. O problema, dívida. Isso aqui que pesa totalmente no caso da Casas Bahia. Casas Bahia reestrutura dívida de 4 bilhões, solução estrutural e definitiva de CEO. Então, um ano atrás, abril de 2024, que é essa notícia, o CEO novo de Casas Bahia, ele entrou por volta de 2 anos atrás, eu acho, 2, 3 anos, e ele está mudando a empresa completamente. Ele fez uma reestruturação da dívida. Ele jogou lá para frente o que a Casas Bahia já tinha que pagar agora ela tem que pagar por volta de 2029, 2030. Então ele deu fôlego para Casas Bahia e já está melhorando muito os resultados dela. Como ele vai melhorar os resultados dela? Primeiro vamos entender o impacto que os juros têm em Casas Bahia e como a dívida é o principal fator que tem que ser atacado pelo CEO para melhorar os resultados. Olha só, pessoal. A taxa de juros versus o resultado trimestral dela. Vocês vão reparar que o melhor momento de Casas Bahia, ali no segundo trimestre de 2024, foi quando a taxa de juros, que é o que reflete o quanto a Casas Bahia vai ter que pagar de dívida, quanto que vai ter que pagar de juros trimestralmente até ela amortizar essa dívida, ali, ó, taxa de juros 10,50 chegou. Esse foi um momento que aliviou muito Casas Bahia. E olha como isso impactou no resultado. Ela teve um resultado positivo nesse trimestre. Então esse é o potencial que a Casas Bahia tem. No trimestre, o último atual agora, primeiro trimestre de 25, o resultado voltou a ser pior, com uma taxa de juros de 14,25% ao ano. Mas reparem que esse resultado é menos da metade do que ela teve há um ano atrás, no quarto trimestre de 23. Quando a taxa de juros estava 11,75% ao ano. Resultado horrível que teve na época, 1 bilhão de prejuízo. Com uma taxa de juros menor do que está hoje, ou seja, a estrutura que o CEO está fazendo está melhorando muito o impacto dos juros nos resultados da empresa, ela está sendo menos impactada. E uma grande notícia para vocês, vai ter um impacto muito maior, uma melhora muito maior no resultado. Por quê? A alavancagem, o quanto de dívida que a Casas Bahia tem, vai cair muito. Por quê? Ela fez uma negociação com os credores, com os bancos que emprestaram dinheiro para ela, e ela vai ter uma conversão de dívida para ações. Vocês sabem muito bem que eu não gosto de empresa emitindo mais ações, mas nesse caso aqui que o principal fator é a dívida, e os bancos aceitaram transformar a dívida em ações, significam o quanto isso é importante para a empresa, porque ela quer esse negócio, ela propôs esse negócio de trocar a dívida por ações, então ela aceita emitir mais ações, porém diminuir muito a dívida dela. Pô, tá falando aqui, vai cair pela metade a alavancagem de Casas Bahia. É um impacto muito grande nos resultados, que vai melhorar muito os resultados de Casas Bahia para o final de 2025 e 2026. Porque o banco poderia muito bem preferir pegar e ficar recebendo juros de dívida até 2029, 2030 e só ficar tranquilo lá recebendo a dívida, o pagamento dos juros. Porém, ele acredita na Casas Bahia, os bancos acreditam nela. Acreditam que as ações estão muito baratas, porque senão eles não teriam as ações. E eles querem ter as ações, eles aceitaram essa troca. Eu prefiro as ações do que ter a dívida. Então, esse é um grande sinal como os bancos estão fiéis ao case de Casas Bahia, ao caso de Casas Bahia, como ela vai crescer muito nesse valor das ações, como está muito desvalorizado hoje e está muito abaixo do valor justo. Então, ó,
Antes, como estava a estrutura de caixa versus a dívida bruta de Casas Bahia? A dívida bruta era 3,66 vezes maior, era 4 bilhões de dívida versus 1 bilhão de caixa. É muita coisa, pessoal, a discrepância é muito grande. Como que está a estrutura agora? O caixa continua a mesma coisa, 1,2 bilhão, e a dívida bruta diminui com essa conversão de ações para 2,8 bilhões. Então, a dívida bruta versus o caixa agora ficou 2,33 vezes maior, caiu de 3,66 para 2,33, pessoal. É uma queda grande. Você pode pegar várias empresas aí e ver que isso aqui não é um número, a relação de dívida bruta versus caixa, de empresa que está valendo 400 milhões, que é o caso de Casas Bahia hoje. Esse é um número aqui de empresas comuns da Bolsa, que valem bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões, que valem muito mais, que estão muito mais valorizadas, com um valor de mercado tão baixo quanto esse, está muito descontada. Vamos à comparação de Casas Bahia com Americanas e Magazine Luiza. 3 empresas muito similares que têm lojas presenciais, diversificação dos seus produtos e que tem o e-commerce surgindo nos últimos anos como um crescimento de receita das empresas. Então, Casas Bahia vale hoje 3 vezes menos que Americanas. Como que isso é possível? Casas Bahia teve má administração, o CEO foi trocado e o CEO está melhorando muito a empresa. Americanas, o que aconteceu? Houve uma corrupção. Eles mentiram, eles fraudaram relatórios, mentiram completamente nos balanços. Um caso horrível. E ninguém foi preso. A galera continua lá, pessoal. Os donos são o mesmo. Não houve troca. E as pessoas conseguem pagar no mercado 3 vezes mais em Americanas. Sai fora. Casas Bahia está muito desvalorizada. Não faz sentido esse preço. Pagar 3 vezes mais numa empresa com corrupção, toda errada, mentira em balanço, ninguém foi preso, continuam os mesmos donos. E Magazine Luiza, uma grande empresa que realmente está com uma estrutura melhor que Casas Bahia, mas pessoal, valer 18 vezes o que Casas Bahia vale, vocês acham que Magazine Luiza vale 18 vezes Casas Bahia vale? Não vale. Não vale mesmo. Então, Casas Bahia ela tem que subir muito o valor das ações para ela ficar numa relação de preço muito mais próxima, valendo no mercado um valor total muito mais próximo do que essas duas empresas, que para mim, Magazine Luiza é melhor que Casas Bahia? É, mas não 18 vezes melhor. Vamos resumir, para todo mundo entender, relembrar o que foi o case? Estratégia de Benjamin Graham e Warren Buffett, de bituca de cigarro, quando uma empresa não é a melhor empresa, mas ela está no valor tão baixo que vale muito a pena comprar ela, que mesmo que ela falisse, se você vendesse todos os ativos dela, como eu falei hoje, Casas Bahia, você paga R$1 nela e recebe R$5 de patrimônio. A receita dela é muito forte, se manteve estável nos últimos 6 anos aí, não sofreu como todo mundo achava com a entrada aí de Mercado Livre, com entrega no mesmo dia, Shopee, Shein, se manteve estável, forte. A dívida está caindo com a reestruturação, com a conversão de dívida em valor de ações, a confiança dos bancos está em Casas Bahia, eles acreditam no potencial dela. Então, a Selic caindo, o potencial de lucro de Casas Bahia em 2026 é muito grande. Ela reverter esse cenário e manter tanto o fluxo de caixa livre positivo e o lucro, ela virar, se tornar positivo também. Esse casamento, fluxo de caixa livre e lucro líquido positivo, aí acabou. Aí a ação vai voar, pessoal. Se isso acontecer, a ação vai voar. Então, mesmo que isso não aconteça, eu vejo sim um potencial de valorização grande em Casas Bahia, mas se tudo ocorrer conforme essa lista aqui de potencial virada para Casas Bahia, aí a ação vai explodir. Então, gostou do vídeo? Como eu falei no início, te fiz entender como analisar a empresa, como ver vários números dela, juntar e ver se ela vale ou não o que está no mercado hoje. Então, quer continuar me acompanhando e ver análises como essa, aprender mais? Se inscreve, deixa o like se gostou do vídeo e comenta aí, vai comprar ou não Casas Bahia? É isso, pessoal, e até o próximo investimento.